E aí, tudo bem? Vídeo de hoje, precificação. Você lembra quando a gente gravou lá atrás, a gente teve uma aula sobre a etiqueta 25x10, a gente falou sobre segurança, sobre doce. Aquele mesmo arquivo pode imprimir essa etiqueta aqui, ó. É o mesmo arquivo. O que precisa fazer? Abre o arquivo, diminui lá na configuração de página para uma coluna, e lá você também vai ter que alterar a largura da etiqueta, que você pode utilizar 23 milímetros, ela tem 20, né, de área para impressão, coloca aí 23, 24 milímetros que vai dar certo. Ela suporta, porque o tubo é de 1 polegada, na Elgin, que está aqui comigo, na Argox, na Zebra, na Zetex. Essas impressoras que a gente fala durante o curso, qualquer uma delas imprime essa etiqueta aqui. Aí você vai falar, Alexandre, que etiqueta é essa? É uma etiqueta de preço que você vai ver no quilão, lá colado no coloral, naquela sacolinha, no blister, que normalmente o pessoal ou usa aquela precificadora que dá uma impressão apagadinha, ou então escreve à mão, a caneta, né? É a etiqueta. Ela chama MX 5500. Aqui, ó. Fala que você nunca viu uma etiqueta dessa. E aí o seu cliente pode te comprar, por exemplo, tem vários produtos para cartelar que custam R$ 4,99. Então, uma caixa lá que tenha 100 produtos. Coloca o rolinho, 100 produtos, manda imprimir, e aí você consegue fazer numa sequência o valor de R$ 4,99 sem ter que o cliente ficar ali escrevendo. Você consegue comprar ela com 3 colunas também, igual o rolo do vídeo. Mas aqui, como a gente usa para precificação, utiliza muito mais assim, tá? Então eu vou deixar para você aqui o link dessa etiqueta no site e o preço que você vai cobrar para imprimir aqui é muito lucrativo. O problema é parar para fazer, porque normalmente é impressão pequena, mas é muito lucrativo. Por exemplo, quase não gasta ribbon para fazer 100 etiquetas. Essa etiqueta você vai gastar em torno de 1 metro para fazer uma impressão, o método ribbon. Se ela tiver 3 colunas, economiza demais e fica bem barato. Só que eu não vou colocar ela aqui para imprimir agora, porque fica muito repetitivo, muito 25x10. Então, estou descartando. E a gente vai falar agora sobre a 33x22, que é a etiqueta mais utilizada para preço, não vou dizer do mundo, porque eu ainda não conheço o mundo direito, mas no Brasil, sem dúvida. Essa etiqueta, a gente tem ela branca e tem ela com borda. E eu trouxe ela com borda porque é mais bonita, né? Vai dar cor no nosso vídeo. Mas normalmente se utiliza branca, né? A gente fabrica ela com borda branca, amarela. Então você vê muito essa etiqueta, por exemplo, em capinha de celular, em loja de eletrônico, identificação de produto, código de barra e preço. Já a 25x10 ou 30x15 que eu falei, servem para precificação, servem muito bem. Mas como ela tem a altura muito pequenininha, você não consegue colocar um bom código que faça boa leitura, que tenha um tamanho ideal. E essa aqui não, essa aqui cabe código, até título, preço e o que você precisar, código de barra. Agora eu vou colocar ela aqui na impressora, vou dar uma pausa para não ficar muito extenso, e já vou abrir o Bartender e fazer a configuração do zero. No final a gente vai deixar o arquivo para você fazer o download e vamos seguir para o nosso curso. Já coloquei a etiqueta 33x22 dentro da Elgin. Tinha na máquina um rolo menor, então só ajustamos a largura, passamos a etiqueta ali pela guiazinha, então tem que tirar um pouquinho para o lado.
porque se ele não correr pela guia, a impressão vai sair torta. E agora a gente vai para o bartender. O bartender já está aberto e eu vou criar um novo arquivo. Modelo em branco. Selecionei a impressora. Especificar definições personalizadas avança. E aqui, nessa parte de linhas e colunas, a gente precisa orientar que tem 3 colunas no rolo. Até então não mudou nada das configurações que eu fiz lá atrás de 25 por 10 e 30 por 15. Pode deixar a margem esquerda e direita assim, porém se o rolo tiver variação, tiver com a margem muito larga, visivelmente você percebe, é só aumentar aqui para chegar a impressão um pouquinho mais para o lado, vai ficar correto. Avança. Qual a largura do rolo? A gente já falou sobre largura, é a largura completa do rolo. 33 por 22, eu uso o papel 107, eu já tenho isso de cor. Então, se eu colocar 107 aqui, já resolve. Isso é a somatória das margens direita e esquerda, mais 33 milímetros de cada etiqueta e o espaço entre uma coluna e outra. Vai dar 107. E a altura vai ser 22. Eu não preciso acrescentar uma altura maior. Nesse desenho aqui, ele não está mostrando o espaçamento. Mas no próximo desenho que eu vou avançar, a gente vai configurar o espaço entre colunas, aí você vai ver como que fica visualmente próximo à etiqueta. Retângulo arredondado, avança, e aqui, ó, automaticamente, ele já botou a etiqueta lá no 34,8 para consumir os 107 milímetros. Vamos definir manualmente, porque ela tem o quê? 33. E pronto, tá aqui, ó. Ele já calculou 2,7 de margem entre a horizontal, né? Agora a gente vai avançar. Etiqueta 1, 2 e 3. Avança. E pronto. Nosso label está na tela. Agora é só fazer a configuração. Eu vou começar colocando um texto em linha única. Aqui eu vou colocar etiqueta 33 por 22. Essa fonte é bonitinha, mas não serve para o que a gente quer. Então, tradicional Arial, centralizado. Vamos supor que 33 por 22 é um produto que eu vendo, né? Que eu posso etiquetar o meu rolo de etiqueta. Para ficar mais claro, vou mudar aqui. Capinha Galaxy S10 Plus. Não coube. A gente precisa mexer aqui para diminuir o tamanho. Acho que o tamanho 9 é suficiente. Aí se eu botar negrito, ele estoura de novo. Agora eu tenho o código. Código 128 é o aconselhado. Ajusto o tamanhozinho dele, na altura. Vamos ver como é que sai aqui. Olha que interessante. Configurei agora o primeiro teste. Ele está estourando a borda. Se fosse uma etiqueta branca, estaria pronto, não precisava fazer nada. Agora eu vou ter que pensar em diminuir para adaptar a borda.
E isso é legal, porque vocês vão acompanhar, no caso você vai acompanhar, como que faz para ajustar. E é perdendo ribbon, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Botei o código menor, centralizei, capinha vai para 8. Olha como que já melhorou. E agora, se você pegar o leitor, você bate o leitor aqui e ele já vai ler esse código. A terceira etiqueta, normalmente ela é desobediente. Então, se fosse a etiqueta branca, estaria pronto. Agora tem que arrumar um jeito de empurrar a terceira impressão. E aí você vai mexendo na configuração, milímetro, para conseguir fazer o melhor possível. Eu conheço pessoas, não sei se já falei, a Patrícia da Unique Print, ela é muito bacana, vou até marcar ela aqui, mas ela compra comigo, ela prefere comprar uma coluna, porque ela consegue dominar a impressora. A impressora é meio teimosa, né? Então compra 2 ou 3 colunas, a primeira vai legal, a segunda mais ou menos, a terceira bagunça. Então talvez tenha que alinhar a primeira bem para frente para que a terceira saia legal. E isso aqui é prática, é experiência, você vai fazendo, vai imprimindo, vai perdendo um pouquinho de ribbon, que você vai conseguir chegar lá. Tá? Para não ficar longo, eu não vou ficar aqui ajustando, porque a gente tem conteúdo importante para passar agora. Você vai falar assim, Alexandre, esse código, meu cliente usa outro código. E você tem que pensar muito bem nisso, porque se o cara tem lá, o cliente tem 1000 códigos e uma etiqueta de cada, você vai ter que cobrar muito caro para fazer o serviço. Se forem códigos aleatórios. Agora, se for, por exemplo, chegaram 30 capinhas Galaxy S10 e ele te fornece o código, você imprime 30 e está tudo certo. Aí, nesse caso, já vale a pena. O que eu penso aqui? Que você pode criar código sequencial. Você pode usar prefixo, sufixo, número no meio, número que aumenta, número que diminui, pode usar letra. Então você pode criar código para o seu cliente. Não tem problema criar código. Então, onde você vai criar a variação do código? Eu vou simplesmente, dentro do objeto aqui, clicar nele. Cliquei 2 vezes. Aqui está a fonte de dados. Mudei para a fonte de dados. Se eu alterar o texto aqui para 001 e fechar, eu já tenho aqui o código 1. Clicando de novo, fonte de dados, transforma, supressão, filtro de caracteres, prefixo, sufixo, serialização. Então vamos criar um número de série, por exemplo. Clica aqui, aumentar 1 a cada impressão. Deixa eu dar um OK aqui para ver como é que fica. É interessante que quando a gente está gravando acontece muita coisa, né? E precisa acontecer problema. É preciso, porque se você quer aprender a resolver o problema, esse problema tem que aparecer para você. E olha que legal. Quando eu mandei imprimir, acabou o ribbon. O ribbon estava curtinho, não deu para fazer o teste. Troquei o ribbon. Um ribbon novo. E a impressão agora não está mais legal. Por que não está legal? Por causa que ela pediu para calibrar. Eu vou imprimir aqui agora. Vou botar aqui 18 cópias iguais. 18 cópias iguais.
Então aqui, ó, cópias por número de série, é uma outra informação importante, vão ser 18 iguais, de um número só. Então em cima é quantas etiquetas serializadas e embaixo a quantidade de cada etiqueta. Na tela você vai ver que cada vez que manda imprimir, sobe um número aqui, ó, já está em 8. E agora ela conseguiu se alinhar. Ela se calibrou praticamente sozinha. Eu não tive que fazer o processo de calibrar, que é apertar o botão feed, segurar alguns segundos e soltar para ela imprimir a calibragem dela. Que é isso aqui, ó, que ela imprime. Então, a cada troca de ribbon, você pode ter esse problema que eu estou tendo, e aí você vai e faz a calibragem para certificar que ela vai imprimir corretamente. E agora, tirando a borda da etiqueta, que está pegando assim um pouco próximo, a impressão está perfeita. Como eu falei, se fosse etiqueta branca, estaria tudo resolvido. Aqui tem um detalhe para te explicar. Eu imprimi a etiqueta de número 8 e agora a próxima vai ser de número 9. Mas não, o que eu quero fazer agora? Eu quero imprimir, vou dar um Ctrl P, eu quero imprimir 30 etiquetas diferentes, que vai do número 9 até o 39. E eu quero imprimir uma de cada. Então, em cima é a quantidade de serialização e embaixo a repetição de cada etiqueta. Vamos imprimir 30. Olha que legal. Configuradinho até a etiqueta 38. Na tela, a gente entende a próxima etiqueta vai ser a 39. Então, é assim que se faz código de barra. Você pode usar outro tipo de código de barra, mas para preço padrão é o código 128 para você usar no Bartender. E demais configurações você pode ir aprendendo na tentativa e erro, né? Então, clicando aqui, ó, se você quiser fazer sufixo, prefixo, aqui, ó, clica aqui, prefixo AB, dá OK, fecha e já temos um AB na etiqueta. Ficou feio o AB minúsculo, né? Deixa eu botar ele maiúsculo. OK. Sufixo X. Deu uma estourada no código, né? Ficou grande. A gente vai ter que diminuir. E agora eu quero falar que essa capinha custa R$19,90. É o preço que eu vendo na minha loja, tá? Também trabalho com capinha de celular. Vou diminuir aqui essa fonte. E diminuir um pouco aqui a altura. Agora eu quero fazer o contrário. Eu tenho 30 capinhas. Então eu vou colocar 30 no número de cópias e vou colocar somente o número 1. Aqui, ó. Certinho, prefixo, sufixo. Sendo que o prefixo e o sufixo não vão alterar.
Agora eu vou colocar serialização. 4. 4 não, né? Porque são 3 colunas. Então sempre tem que imprimir de 3 em 3 para não perder a etiqueta. Então ou imprimir 3 ou 6. 4 é perder 2 etiquetas. Número de série 6. 10 de cara. Vão ser 60 etiquetas. Então imprimimos agora do 40 ao 46, prefixo e sufixo, 6 etiquetas, 10 de cara. Tá aqui, ó. Não pulou nada, perfeito, após a calibragem. Ok? Recapitulando, etiqueta de preço, código de barra, referência. A gente vai utilizar mais a 33 por 22 e dá para utilizar serialização, prefixo, sufixo. E espero ter contribuído para o seu conhecimento de hoje. Essa aula foi legal, hein? Muita informação. Depois pega lá o arquivo para facilitar a vida. Abraço e até a próxima.